sou suspeito para falar, então eu deixo até que eles se apresentem melhor. Não tem pitch melhor do que o do próprio empreendedor. Então, seguimos assim. Pessoal, com vocês. Quem primeiro? Eu, Danilo? Danilo primeiro, Danilo. Vamos na ordem da apresentação. Ou se a Érica quiser ficar à vontade, viu, começar também. Então, vamos lá, Érica. Bom, apresentações feitas, né? Eu sou contador, né? Eu tenho formação jurídica. Em primeiro lugar, boa noite, né? Ao meu grande amigo Júlio, a Érica, né? Mais uma vez a gente aqui, Saulo, todo mundo supera, Cris, Luísa, e boa noite para todo mundo. Então, já faz algum tempo que eu sou contador, eu também tenho formação jurídica, mas eu não atuo na área jurídica, então eu deixo para o meu amigo Júlio falar dessa parte jurídica, mas ao mesmo tempo vai ter um pouco uma mistura ali de contabilidade, de dúvidas contábeis, que junto também com um pouquinho de societário, e eu me coloco à disposição, tá, gente? Eu sei que a dúvida é de todo empresário que está começando, principalmente pessoas que estão muito dedicadas e focadas em um determinado produto ou serviço, muitas vezes não conhece a contabilidade, não sabe para que serve a contabilidade, e eu espero ajudar um pouco vocês hoje, tá bom? Quer você, Érica, ou vamos manter a ordem aqui? Não, pode ir, fica à vontade. Então, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Primeiramente ao Saulo, à Cristiane, né? E, mais uma vez, estão fomentando esse ecossistema, nos dando essa oportunidade, né? E dando oportunidade para todo mundo, não só para a gente estar aqui, como para todos vocês, principalmente. Né? Isso é louvável, vocês estão sempre de parabéns. Grande Danilo, né? Estamos juntos sempre, meu caro. Érica também, grande amiga, cliente. Estamos juntos nessa, Danilo e Érica também, nesse formato há algum tempo, né? Então, não tenho grandes apresentações a fazer aqui, tá? Quero deixar bastante tempo para vocês. Eu estou vendo que é o adiantado da hora, né? Não se inibam, podem perguntar o que vocês tiverem de dúvidas, né? Sou advogado, temos algum conhecimento nessa área de startup, de inovação. Sou mentor jurídico aí no Supera há algum tempo, salvo engano, há 6 ou 7 anos. Passa rápido, né? Então, estamos aqui à disposição de vocês hoje, tá? É sempre um grande prazer. Bom, agora acho que sobrou eu, né? Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigada pelo convite, Saulo, Cris. É um prazer estar aqui com o Júlio e com o Danilo, mais uma edição do Empreenda. Boa noite a todos os participantes. Eu sou a Érica, eu sou formada em Nutrição e Metabolismo pela USP de Ribeirão. No entanto, eu não exerço. Eu comecei na carreira do empreendedorismo logo no meio da faculdade, tá? Com outros projetos junto com os meus sócios. E hoje a gente tem a Carefy. A Carefy é uma empresa que tem uma plataforma de gestão e monitoramento de pacientes internados. Hoje o nosso principal cliente são as operadoras de planos de saúde, e como resultado a gente reduz a média de permanência dos pacientes internados e também, em consequência, reduz o custo da internação, tá? Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre as dúvidas, né, de dúvidas e desafios de empreender, e estou à disposição. Cris, como que você acha melhor? A gente traz o tópico, abre para eles, porque como o Júlio falou, o horário está um pouco adiantado já. Se alguém já quiser fazer uma pergunta para vocês, fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para eles? Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Acho que minha pergunta de início é mais direcionada para o Danilo, para a de contabilidade. Danilo, de imediato, o que uma pessoa que quer empreender no começo deve se preocupar em relação a impostos e afins, assim? O que ela deve levar em consideração e preocupação para fazer já de início corretamente, né? Não já começar da forma errada. Oi, Rodolfo, boa noite.
Eu acho que eu vou deixar o gancho também para o Júlio e para a Érica, tá? Depois da minha resposta. Tem muitas variáveis, tá? Eu acho que a gente, em primeiro lugar, sem querer vender o nosso peixe aqui, eu acho que você precisa, e todo empreende, a gente fala disso, você precisa ficar rodeado de pessoas que entendam, tá? Então, vocês têm que focar no negócio, no produto de vocês, como eu disse no começo, e tem que ter um staff por trás para cuidar da parte jurídica, contratual, da parte contábil, administrativa, financeira, etc. Para começar, o que vocês, hoje, quando forem montar a empresa de vocês, o que vocês precisam se preocupar? Primeiro, a gente precisa verificar a atividade de vocês, tá? Porque isso vai impactar em regime tributário e, obviamente, uma sobrecarga de imposto ou não, tá? Um segundo passo que vocês precisam se preocupar, sociedade. Aí eu até lanço aí para o Júlio e para a Érica, a qualidade que é ter ao seu lado um sócio bem feito, com uma documentação bem feita, tá? Então, ter um contrato social bem feito, um acordo de cotistas, que isso da parte jurídica do Júlio, é um segundo passo que eu me preocuparia. E, até antes de tudo isso, plano de negócios. Tá? Porque na hora que você tem um plano de negócios bem feito, você vai ter previsões de faturamento, previsões de despesa, e tudo isso apresentado para um contador, ele vai te passar noção de imposto. Porque é muito comum sentarem na nossa frente e falarem, eu quero abrir uma empresa, tá, qual atividade, quanto que é o faturamento, quanto que é a despesa. Faturamento e despesa, folha de pagamento, tudo isso vai impactar na tributação. Então, plano de negócio bem feito, com documentação societária bem feita, aí sim o contador consegue trabalhar em regime tributário e economia de dinheiro para vocês, tá? Então, eu acho que da parte contábil, o início seria isso. Aí eu passo a bola até para o Júlio, né, e para a Érica, se quiserem complementar alguma coisa. Eu acho que alguém levantou a mão ali, eu visualizei direito. Wilson, mas pode dar andamento a concluir a resposta do Rodolfo aí, eu faço posteriormente. Tá, beleza, então. Só vou aproveitar o gancho aqui, então, que o Danilo me deu a honra. Inclusive a Érica depois vai poder contar a história deles, que é uma história sempre muito legal de ouvir, né? Como eles começaram, os aspectos societários deles, enquanto pessoa mesmo, enquanto sócios, é muito legal. Mas, assim, de uma forma muito sucinta, o que o Danilo falou é da parte contábil, né? Primeiro, você procura, sim, um contador. Antes de qualquer outra coisa, sem dúvida nenhuma, é o coração da sua empresa, né? Então, você procurou um contador, vocês definiram juntos a atividade, o regime de tributação, né? Como vai ser a empresa de vocês. Ok. O que você tem que se ater na parte jurídica, né? Fazer contratos, produzir documentos. Que documentos são esses? O contrato social, né? Isso normalmente a contabilidade já disponibiliza e faz para vocês. O contrato social ele é o esqueleto, né? Tem algumas obrigações legais que você precisa colocar no contrato social, mas eu costumo fazer assim o parâmetro, o paralelo da casa da gente, né? O contrato social é a fachada da casa da gente, é o que os outros veem, é o que terceiros passam e enxergam. É importante a gente fazer um acordo de acionistas, um acordo de sócios, tá? De cotistas, enfim. Que aí vai ser o que está dentro da nossa casa, que é o que não necessariamente a gente quer mostrar para os outros, né? Mas vai ser como a coisa funciona. Então, é o acordo de cotistas, o documento hábil, que os sócios vão determinar ali os direitos e obrigações de cada um, né? Quando você tem sócios, você tem o ônus e o bônus, né? O que é o ônus? Você não pode maltratar ou cobrar a mais ou a menos de alguém, porque ele está, em tese, no mesmo nível hierárquico que você, ele é seu sócio, né? Ele não é seu funcionário e nem é seu patrão. O bônus, a Érica vai poder dizer a experiência dela, né? Que é a troca de informações, isso é muito importante, é muito saudável, tá? Então, o que eu gostaria de aproveitar o gancho e falar é isso. Além dos aspectos contábeis, né, de enquadramento fiscal, atividade quanto ao aspecto societário, é importante que
você tem um contrato social bem feito, um acordo de cotistas também. Muito se fala hoje em dia de partnership e tal, modelo XP, mas assim, vamos para o básico primeiro, né? Não vamos pensar nesses mais complexos, sendo que a gente tem aqui no nosso alcance o acordo de acionistas, né? De sócios que a gente aqui pode disponibilizar para vocês, tá? A gente está sempre atendendo, tanto o Danilo quanto eu, a Érica também, tenho certeza, está sempre de braços abertos aí, a gente pode atendê-los dessa forma, tá? Não tenho mais o que dizer nesse momento. Érica, conte-nos sua história aí, que é muito legal. Bom, eu acho que o Rodolfo já começou com o principal desafio de todo empreendedor, que é saber de tudo, um pouco. O empreendedor precisa saber de tudo um pouco. É claro que conforme a empresa vai crescendo e vai tomando corpo, a gente vai dando espaço para os especialistas, né? Então, tem o Júlio, que é advogado, a Carfai também tem um contador, e assim vai. Como foi no começo para a gente? No começo, antes da gente fazer nenhuma venda, não tínhamos empresa. Depois a gente foi e fez um contrato social junto com o Júlio, então estabeleceu lá a empresa, criou a empresa, a sociedade limitada, tudo mais. Fizemos o acordo de cotistas, né, Júlia? Fizemos o acordo de cotistas. E a parte contábil, como foi? No começo, como o volume de receita era baixo e tudo mais, e outro desafio está atrelado a isso, né? Que empreendedor tem que estar acostumado a trabalhar com pouco dinheiro, né? Então, por isso que ele precisa saber de tudo um pouco, porque ele tem pouco dinheiro, então não dá para ficar contratando todo mundo. Então, no começo, o que a gente fez? A gente optou por contratar uma plataforma de contabilidade, tá? Que é chama? Não, o contador é o outro. Não contabilizei? Contabilizei para fazer a gestão. Oi? Perdão? Contabilizei. Isso, contabilizei. A gente contratou o contabilizei, acho que deu um corte aí, né? A gente contratou o contabilizei e foi tocando assim um tempo, né? Até a empresa cresceu mais um pouquinho e tudo mais, low cost. Mas logo que começou a entrar um pouco mais de receita, a gente viu a necessidade de ter um contador. Inclusive, a gente viu que a gente poderia ter economizado dinheiro lá atrás se a gente tivesse tido uma orientação de um contador. E essa parte também de ver o que nós da empresa, ver qual que é a função dela e tudo mais, a gente teve essa orientação, mas na parte de imposto faltou. Então, eu oriento a vocês que tenham realmente um respaldo contábil, porque as ferramentas, as plataformas, elas não são específicas para a sua necessidade. O contador tem muito mais experiência para falar para você o que pode ser feito ou não. Tá bom? Em relação a isso, eu acho que é tudo. Alguém tinha levantado a mão? Eu, Wilson. Boa noite, pessoal, tudo bom? Júlio, Danilo, Érica. No geral, não seria uma dúvida de um ponto específico, seria mais tirar uma dúvida quanto ao processo total, dentro da Supera. Isso eu acho que engloba até o Saulo na explicação. No caso, assim, eu como uma pessoa que quero participar do processo na inscrição e uma possível incubação, vendo que o Supera ele tem todas as áreas respaldadas por profissionais habilitados aí que já conhecem o ramo das startups, né? Como que funciona em um ambiente, vamos supor, que a gente possa estar participando do processo de incubação? Como funciona esses ramos? No caso, a parte contábil, a parte jurídica, vocês têm parcerias com o Supera, dão o suporte necessário para os incubados? Vocês prestam serviço de tirar dúvidas? A gente pode contratar vocês para estar auxiliando? Porque isso eu acho que assim, é muito importante, por mais que nós, empreendedores, tenhamos um conhecimento generalizado de um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente às vezes quer abraçar o mundo e não sabe por onde, às vezes, algum ponto ou outro, como a Érica disse, que ela poderia ter economizado no começo, entende? Então, assim, o processo de incubação dentro do Supera, que eu acho que é algo bem positivo para nós que estamos buscando algo,
o respaldo jurídico e contábil de vocês é vinculado ao processo? A gente tem o apoio de vocês, consegue contratar vocês, consegue ter o apoio futuramente, fora até depois de um processo de incubação? Acho que é isso. Eu queria ter um overview geral, a explicação de vocês com relação ao processo. Obrigado aí. Eu acho que aí é o Saulo para responder primeiro, e depois a gente faz as considerações. Eu até comentei dele aí, porque imaginei mesmo. Chega mais, Saulo. Estou aqui na sala e tem hora que eu tiro o fone para ouvir, mas para falar é melhor falar pelo fone. Wilson, na verdade, acho que a Érica também, se eu não estiver enganado, acho que a Érica também. Os três são mentores, né? São mentores do Superapark há algum tempo já. Então, não são vinculados, né, formalmente, não são contratados, não são funcionários, né? E também nós temos, dentro da estrutura do Superapark, né, e da Fundação Mantenedora, nós temos ali nosso assessor jurídico, temos, na verdade, 2 assessores jurídicos, o Dr. Fernando Saito e a doutora Ana Carolina, né? Nós temos também o apoio da área contábil, principalmente aquilo que é voltado à contabilidade pública, um pouco também da contabilidade empresarial, né? Mas quando a gente pensa assim na experiência com as startups e na experiência prática, né, normalmente nós recorremos mesmo, nós pedimos ajuda para os nossos mentores. Então, tanto o Júlio, né, não vou nem dizer eventualmente, vou dizer sempre, frequentemente, ele é chamado para falar com algum empreendedor nosso, né, por alguma questão que o empreendedor possa ter na área jurídica, e assim, a gente faz meio que um processo de agendamento, né? Então, a gente recebe um pouco a demanda, a gente conversa um pouquinho com o Júlio, fala, Júlio, você consegue atender fulano que está pensando nisso? Marcamos um horário e cumprimos bem esse processo. Mesma coisa na área contábil com o Danilo, e com a Érica também, viu, pessoal? Há uma, não vou dizer que seja um retorno, mas há uma relação muito forte, né, entre aquele que é empreendedor, que já está aqui, com aquele que está começando, que está precisando de algum apoio. Então, por isso que eles são também mentores, né, do Supera, do Membership e tudo mais, e eventualmente, né, já recebem esse apoio na forma de mentoria, né. Quando é necessário a gente escalar, e aí quando eu falo escalar, imagina que eu vá fazer um contrato de vesting com uma pessoa que pode vir a ser sócia, por outro lado, eu quero já definir a governança corporativa que eu vou ter. Então, vocês já sentiram a complexidade disso, né? Aí, as horas dedicadas, o apoio que, por exemplo, o Júlio teria que fornecer, o Danilo teria que fornecer, eles passam daquilo que nós entendemos como mentoria, né? E aí é quase uma contratação paralela, né? Em que o empreendedor faz diretamente com esse prestador de serviço, né? E a gente também acaba acompanhando todo o processo. Então é por isso que a gente define dessa maneira. Entendi. E tem dado certo, tem dado muito certo. Perfeito, obrigado. Não por isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Júlio? Danilo? Na verdade, eu só quero dizer que é verdade isso, a gente está à disposição aqui, e essa troca de informações, ela é muito importante, né? Esse tempo que a gente dedica a vocês, e eu falo isso sempre, de verdade, acrescenta muito mais a gente do que a vocês, tá? São ideias diferentes, pessoas diferentes, então a gente gosta de estar no meio, né, nesse ecossistema, que é muito premiado, que é o Supera, Parque Tecnológico. A gente vê o Saulo aí para todo lugar do mundo recebendo prêmios, e isso não é em vão, né? Isso não é em vão, é porque, de fato, oferecem um bom serviço e oferecem bons profissionais. Além de bons profissionais, é de tempo, né? Oferece tempo. Então, a gente disponibiliza tempo. De nada adiantaria ter profissionais se você não tivesse acesso a eles. Então, assino embaixo o que ele disse, a gente dá a mentoria,
né? Obviamente, dependendo da complexidade e do tempo que isso vai demandar, a gente faz uma proposta ou faz um contrato em paralelo, em separado, né? Mas, via de regra, na mentoria dá para a gente esclarecer bastante coisa e avançar bastante, tá? E colocamos à disposição. Beleza, obrigado, Júlio. Isso, e eu não tenho nada a acrescentar ao que o Júlio e o Saulo falaram, tá? Então, estamos à disposição, a mentoria está aí para ser usada, tá? Inclusive, amanhã mesmo eu vou ter um encontro com futuros empreendedores, então fique à disposição para usar o tempo de mentoria conosco, tá? Aí, futuramente, a execução de uma escrituração contábil, falando pelo lado contábil, a escrituração contábil, aí sim é uma outra conversa, mas isso a gente pode avançar bastante aí para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Perfeito, é mais estruturar a ideia, mais apoiar no básico, né? Perfeito. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Posso fazer? Pode, Eurica. Isso. Érica. Érica, Oi, pessoal. por exemplo, você é da área de nutrição, correto? E você tem um software. Como que você trabalhou essa questão, por exemplo, de construir esse software? Você fez parcerias ou você contratou serviços para a produção do seu software? Entendi. Aí que vem um pouco do outro desafio, de saber lidar com a equipe. Então, lá no começo da Carefy, eu já tinha o Marcelo e o José, meus 2 sócios, eles são da área de tecnologia. A gente já vinha empreendendo junto. Então, na hora de montar a sociedade, é importante que você entenda quais são os seus gargalos e quais são os seus pontos fortes. Então, qual é o seu produto e o que você precisa para desenvolver esse produto. Como eu não sou da área tecnológica, eu vi que eu precisava de alguém ou virar sócia dessa pessoa de desenvolvimento, né, de TI, ou então eu contratava alguém para desenvolver o software. Na época, era mais viável ser sócia de uma pessoa de TI para desenvolver esse software. Então, foi isso que aconteceu lá atrás. Como na Carefy a gente já estava junto empreendendo bastante tempo, foi uma coisa mais natural. Mas no começo, eles, no MVP, né, no mínimo produto viável, eles desenvolveram até a empresa ter capital suficiente para fazer contratações. Entendi. Porque eu vejo, assim, que um dos maiores, assim, não sei se seria foco, mas os objetivos é sempre estar fazendo alguma coisa de software, né? Algum aplicativo, algum sistema que facilite a vida dos usuários. Aí você, como usuário, você não tem conhecimento de software. Eu falei, gente, mas é complicado você lidar no início do projeto com uma ideia que você não sabe se vai dar certo ou não e ter um custo elevado nessa produção de software, né? Com certeza. Aí, como a gente tem esse desafio de low cost, né, não tem dinheiro para nada, tem algumas opções. Ou você acha um sócio da área de tecnologia, ou você começa a tocar o projeto sem desenvolver o software em si, então dá para fazer protótipos, alguma coisa assim, e conseguir essas pessoas. Tem outra opção, que é você mesmo aprender. Então, gente, não é impossível, tá? Tô te falando. Empreendedor tem que saber de todas as áreas, então, hoje, por exemplo, eu atuo na área de marketing da Carefy, então, é totalmente alheio da minha formação profissional. Então, se alguém tiver interesse de desenvolver um software, é possível você estudar e desenvolver um software. Tanto é que a gente conhece pessoas de outras áreas que são desenvolvedores hoje. Tem a ideia também, pegando um gancho da prototipação, dá para você fazer essa prototipação, fazer um modelo de negócio legal, fazer toda a questão do Canvas, estruturar a sua empresa e apresentar para outras pessoas que vão financiar o seu projeto. Então, beleza, eu não tenho dinheiro e não consigo achar um sócio de TI. O que eu faço? Eu vou lá, monto todas as telas do meu aplicativo, tudo bonitinho, conheço um investidor, apresento para esse investidor, ele vai fazer um investimento na minha empresa e eu vou contratar uma empresa de software para fazer o meu aplicativo. Então, tem algumas outras formas de conseguir o produto. Algumas com alguns benefícios e outras com menos. Entendi.
Aí eu acho que como empresa ficaria mais fácil, né? Ainda mais se já for consolidada, né? Vamos dizer, uma startup consolidada, vamos dizer assim, com um certo Uhum. tempo de vida. Eu acho que ficaria mais fácil, que eu lembro daquelas bolsas PIP, né? Isso, Da tem isso empresa. também. Exatamente. No caso, o investidor não precisa ser uma pessoa física, pode ser Por meio a de sua bolsa. peça, pode ser por meio de bolsa. Então, beleza, eu estruturo todo o projeto da minha empresa, não entendo nada de TI, submeto o projeto e espero para ver se eu sou aprovado ou não. Se eu for aprovado, eu vou ter uma bolsa para pagar esses profissionais de TI que desenvolveram o meu projeto. Entendi. Você teve bolsa PIP? Não, a gente não teve bolsa. Entendi. A gente não aplicou. É porque, assim, é só fazendo adicionando uma informação, né? Porque, por exemplo, eu faço prestação de contas lá da fundação. E uma das coisas que o pessoal vive pedindo é a questão da contabilidade, né? Então, mesmo para quem é startup está no começo, muitas vezes, se ele for submeter algum projeto, se ele não tiver uma contabilidade em ordem, com todas as suas situações fiscais e trabalhistas ok, muitas vezes ele não vai conseguir, porque para obter recursos públicos ele precisa apresentar essa comprovação, né? Então, daí também a importância de ter uma assessoria contábil e jurídica também de início, né? Exatamente. Sempre muito importante. Era só isso, então. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Pessoal, deixa eu só fazer um gancho aí na pergunta, que eu acho que é oportuno, é falar que uma possibilidade também, quando você não tem dinheiro, e você não captou, como a Érica captou os dois sócios, logo que percebeu, quando você não tem nem como sócio, você não tem o dinheiro para pagar alguém da área de TI, e você também não tem bolsa, uma opção que tem, que é uma praxe normal, é fazer um contrato de vesting. Tá? Um contrato de vesting que nada mais é do que um contrato, uma obrigação futura. Né? Por exemplo, você quer montar uma empresa, ter uma ideia e precisa de um profissional da área de TI, mas você não tem dinheiro. O que você faz? Você faz este contrato com o profissional de TI sob as seguintes condições. Olha, eu tenho uma empresa, não tenho dinheiro e te prometo um percentual da minha empresa à medida que você for atingindo metas. Por exemplo, hoje eu não tenho nada, tenho uma ideia. Se a minha empresa faturar, sei lá, tantos milhões em um ano, você recebe 10% da minha empresa. Se faturar mais tanto no segundo ano, recebe mais 10%. Entendeu? Isso é uma possibilidade, algo que a gente vê bastante na prática. Tá? Só isso. Muito boa sugestão, Júlio. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Posso aproveitar? Posso? Pode ir, Alexandre. Desculpa. Ô, Júlio, Manda ver. mandando gancho no que você falou, esse contrato de BEST, assim, lá no Supera, teria indicações para fazer essa ponte? Onde que seria um lugar para eu conhecer esse profissional? Ou eu teria que achar na minha rede de contatos? Você está olhando para ele, veja bem. Não, marque uma mentoria com o pessoal aí do Supera, e a gente esclarece todas as dúvidas que você tiver. A gente vai ter um tempo dedicado, você me conta o seu projeto, me conta qual é a sua ideia, o que você tem em mente, e aí talvez não seja o caso de vesting, talvez seja um caso de uma parceria mesmo. Enfim, marca que a gente converse o quanto antes, tá bom? Eu sou esse profissional, seja bom, seja ruim, você está olhando. Maravilha, obrigado. Agora, só complementando o que o Alexandre falou, talvez ele esteja procurando alguém da TI, né? Qual é um ambiente bom para ele achar essa pessoa da TI? Isso, da TI. Legal, vou te dar uma dica, então. Eu não sou esse cara, retiro o que eu disse. Faz o seguinte, Alexandre, entra no LinkedIn e escreve desenvolvedor web, se for sua plataforma for web, ou então desenvolvedor de aplicativo, alguma coisa assim. Vai ser uma lista de profissionais que trabalham com isso. E aí você escolhe a região que você quer e tudo mais. É uma boa arma. Segunda opção é você também usar o LinkedIn, daí requer um investimento baixo, que é anunciar a vaga de co-founder
ou alguma coisa relacionada a isso. Então, procura o sócio na área de tecnologia e anuncia a vaga lá. Você vai ter pessoas aplicando para sua vaga, é sempre uma opção. Érica, pegando isso que você comentou, eu queria direcionar para o Júlio uma pergunta com relação a isso. Se eu, por exemplo, procuro um sócio na área da tecnologia, no LinkedIn, como ela sugeriu, e no caso eu tenho que passar o que eu pretendo fazer para essa pessoa para que ela decida o que ela quer fazer da vida. Ok. Aí entrando no caso para o Júlio, eu passando essa ideia para esse profissional da área de tecnologia, como funciona o respaldo de sigilo com relação à minha ideia para eu poder fazer algo, para passar essa ideia para ver se esse cara quer. Vai que ele não quer e por algum motivo ele, beleza, vou fazer assim mesmo e esse cara que se vira para lá, entendeu? É uma preocupação. Muito boa pergunta, Wilson. Isso dá para você mitigar, né, os riscos, né, e tentar se resguardar através do NDA, de um termo de confidencialidade, né, porque é óbvio que você precisa mostrar relativamente alguma coisa do que é a sua ideia e o seu projeto, para que ele possa, né, ter acesso e verificar se ele topa, se ele quer ou se não quer, né. Então, você elabora um termo de confidencialidade, um NDA, e coloca multa alta, tá? Porque senão de nada adianta você criar obrigações, sendo que você não tem nenhuma punição em caso de descumprimento. Entendeu? Perfeito. Então, termo de confidencialidade com multa alta. Aí, nesse caso, esse cara é você para fazer o processo. Acho que sou. Perfeito. Não vou me arriscar mais, não. Tranquilo. Aí eu trago para a realidade do empreendedor, meu. A função do empreendedor eu sempre falo aqui para o pessoal que está entrando, que está mais numa fase inicial, que às vezes a gente é muito apegado numa ideia, né? Então está entrando, tem uma ideia, não, vou copiar minha ideia, vou fazer minha ideia, mas lembre-se que uma ideia é só uma ideia. Quem vai diferenciar se a empresa vai existir ou não é a execução, porque às vezes a gente fica tão preocupado se a pessoa vai copiar ou não. Sim, sim. Que você perde a oportunidade de conversar com alguém bacana. Então, tomem cuidado para não assustar as pessoas ou não ficarem muito apegados à ideia, tá bom? Perfeito, obrigado, Érica. Não sei se alguém mais vai perguntar, eu queria aproveitar para fazer mais uma pontuação aí. No caso, assim, a visão de vocês que já estão inseridos no mercado, inclusive a Érica, que também já está aí, tem a empresa rodando, participou do processo, o Saulo, que coordena os processos, uma pessoa que tem a ideia é só uma ideia, porém uma pessoa que está dentro do processo e quer desenvolver algo, ela não tem um sócio específico, ela está sozinha. Isso é um problema, porque eu vejo dentro do processo o tempo todo a pontuação dos sócios. E, no caso, eu não tenho sócio algum, eu não tenho ninguém junto. Então, tudo... Eu sei que, assim, eu não posso querer abraçar o mundo. Em algum momento eu vou dividir tarefas, dividir responsabilidades, etc. Mas eu não encontrei ninguém de sócio para algo do tipo. Como que vocês que estão inseridos no mercado, dentro desse ramo da startup, olham? E o que vocês têm de dar algum conselho, sei lá, passar a visão de vocês com relação a isso? A pessoa sozinha é um problema ou não? Posso falar, pessoal? Acredito, a preocupação principal de ser um só founder, estatisticamente, as empresas que têm mais de um founder têm maior êxito. Eu acho que essa é a principal preocupação dos investidores, dos programas e tudo mais, assim como aquelas empresas que têm muitos founders têm menor êxito também. Algumas preocupações que elevam essa característica duas. Primeira, que no começo vai ser difícil, porque toda skill que você não tiver, você vai ter que pagar por ela, o que poderia ser resolvido por um sócio, mesmo que minoritário, mesmo que através de um vesting, mesmo. Então, essa é a importância, porque por mais que você seja especialista em, sei lá, não sei qual que é o ramo da sua startup, mas suponhamos que seja uma agro. Então, por mais que você seja um agrônomo muito reconhecido, em algum momento você vai precisar de skills de negócios,
de marketing, de vendas, ou então de tecnologia, e assim vai. E colocar um sócio para dentro é bom para ter alguém que vai diferir das suas ideias, que vai bater de frente com você e vai fazer o negócio evoluir. Porque, às vezes, tem uma visão muito enviesada, entendeu? Sim, sim. E não tem com quem discutir, não tem com quem comparar, não tem com quem evoluir. Isso é uma preocupação. Conheço startups que têm um só founder e que estão bem, mas eu acredito que essa seja a maior preocupação quando você vê a pontuação dos sócios. Sim. Trazer essa complementariedade do time. No caso, eu concordo, por isso mesmo é uma preocupação atual minha hoje. O problema é assim, não é que não quero nenhum, gostaria, porém não encontrei nenhum, entende? O Rodrigo, que apresentou há uns dias, ontem, foi ontem, ele apresentou ontem o processo do Canvas e etc. Ele até falou, você tem que compreender que a sua ideia é ruim, tem que ter alguém para ir contra você, e assim você evolui, você consegue ver por um outro ponto de vista, você torna a sua ideia como um bebezinho, e aí olha lá, você fala que teu filho é feio e você quer brigar. Então eu também penso dessa forma, só que olhando de uma forma, eu não sei se tem mais gente que passa por isso, que está aqui, você se encontra num momento que você não enxerga com quem você pode compartilhar para que seja seu sócio. Para onde correr, para onde recorrer, onde buscar um sócio, entende? Isso é muito complicado. No momento atual, não tenho, talvez, o conhecimento de algo que seja uma saída para isso. Entende? Entendo, e no Supera talvez seja um bom lugar para você conseguir esse sócio, porque algumas características que envolvem um bom sócio é ter a capacidade empreendedora e a capacidade de execução, mais até do que a expertise educacional dele. Então, igual eu falei, hoje eu trabalho na área de marketing, o meu sócio, o Marcelo, ele é da área de TI, mas ele atua na área de comercial. Então, as habilidades agora esse espírito empreendedor, então talvez para você ficaria mais claro quando você vê uma pessoa que tem esse perfil de sócio, a galera é mão na massa mesmo, sabe? Se não sei fazer tal coisa, vou lá, descubro e faço. Mas o Supera pode te ajudar, porque lá, todo mundo que está lá tem espírito empreendedor. Perfeito, perfeito, obrigado, Érica. Me deixa mais animado, Supera, muito bom. A Carla tinha levantado a mão, Carla. Você tem alguma pergunta para eles? O Milton levantou a mão também, Cris, e a Carla, eu acho que ela não percebeu a pergunta. Oi, então eu vou aproveitar para mandar a minha pergunta, então. Eu queria saber se durante aquele período assim em que está ocorrendo o processo de registro, se a marca ou a invenção durante esse processo ela tem algum tipo de proteção e de repente se aconteceu de alguém copiar, se existe alguma forma de intervir quanto a isso, como é que funciona durante esse limbo desse período, assim? É comigo, então, né? Ou não? Vamos lá, Isso, vou tomar liberdade aqui, vocês fiquem à vontade para me complementar. Milton, é o seguinte, né? Tem tipos diferentes de registros no INPI, tá? Você pode simplesmente registrar uma marca, você pode registrar uma inovação, você pode requerer uma patente, tá? É diferente de direito autoral, né? Direito autoral, Biblioteca Nacional, você criou uma coisa, você vai ser sempre o autor dela, independente de registro ou não. Mas, tratando de NPI, como é que funciona? Tá? O princípio de tudo é o princípio da anterioridade na NPI, ou seja, quem registra primeiro uma marca, quem pede o registro junto à NPI primeiro, é o detentor da marca. Tá? Mas isso é sempre, Júlio? Não, não é sempre. Por quê? Como funciona o processo? Você pede o registro da marca e qualquer que seja o pedido de registro, seja marca nominativa, figurativa ou mista.
É publicado na revista do INPI, coisa antiga, né? Revista do INPI. Tinha uma época que era a revista impressa mesmo, que vinha como diário oficial. Mas publicou na revista do INPI, isso se torna público, e aí toda e qualquer pessoa tem 6 meses para fazer uma oposição à sua marca. Ou seja, alguém, sei lá, de outro estado, né, venha falar, não, opa, essa marca aqui que o Milton registrou, aliás, essa marca que o Milton pediu o registro, eu já uso faz tempo, ó, eu tenho no meu contrato social, consta lá como um nome fantasia. Ou eu tenho aqui um domínio já comprado desse nome faz tempo. Então, a pessoa tem a oportunidade de fazer a oposição da marca. Tá? E a não ser que ela comprove de uma forma muito robusta e cabal que, de fato, ela já usa essa marca há muito tempo e que isso tem renome, né? Que é um nome de conhecimento na região dela e que todo mundo sabe, via de regra, anterioridade. Ela vai reclamar. E se ela não comprovar dessa forma tão robusta que ela já usa, que tem no contrato social, ou que, de repente, fez um pedido de registro de marca, mas não pagou uma taxa, se não comprovar isso, via de regra, é quem pediu o registro primeiro. Entendeu? Isso eu estou falando de marca, mas também de patente, também de modelo de inovação, de tudo que envolve o INPI. Tá? Eu me referi mais à marca, porque a marca é uma coisa muito mais simples, né? Você não precisa de advogado para fazer isso. Tem um manual no próprio INPI, que aí esclarece o que é uma marca mista, o que é figurativa, o que não é. Bem, vocês já devem ter visto aí no curso Empreende, você já deve ter tido uma explicação sobre isso, né? Mas é dessa forma. A garantia mesmo é você pedir o registro no INPI, tá? Então, é uma recomendação. Não é caro esse registro. Teve uma ideia, já tem um nome, né? Já tem um logozinho, pede o registro. Primeira providência. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Milton, mas se eu não respondi, fique à vontade aqui. Vamos prosseguir nesse assunto. Não, perfeito, Júlio. Era isso mesmo. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta, era no sentido um pouco mais de comportamento do empreendedor, assim. Quais vocês acham que são as competências que você precisa desenvolver, principalmente para começar a entrar nesse mundo de startups, desde começar a estipular quais são os primeiros processos que a startup vai começar a ter, como também relacionamentos que você vai precisar adquirir, etc. Isso requer bastante soft skill, bastante competência. Se vocês precisassem elucidar quais são as principais, quais seriam? Para mim, essa. Para você, Erika. Bom, igual você mesmo falou, acredito que a maioria é soft skill, igual eu falei para o Will. Habilidades a gente desenvolve, o mais difícil são as soft skills, que aí realmente para trabalhar nelas vão ficar mais complicado. Mas empreendedor precisa ter de muita resiliência. Eu não gosto muito dessa palavra, que é no modismo, mas a palavra é essa, resiliência, saber lidar com a montanha-russa que é empreender. Então, um dia você está no topo, no outro dia não está no topo. Então, num dia você tem muita confiança no seu negócio, no outro dia você não tem tanta confiança no seu negócio. Saber trabalhar em equipe, parece discurso motivacional, mas principalmente se você tem sócios, você vai casar com eles. O Júlio fez meu contrato aí, meu casamento. Estou casada com eles há uns anos, né? E não tem muito como voltar atrás, então é um casamento. Todos os dias você vai passar mais tempo com eles do que com sua própria esposa, com seu próprio esposo, e fora os outros integrantes, os colaboradores e tudo mais. Então você tem que ter um bom relacionamento interpessoal. Rede de contatos, você tem que desenvolver bem a oratória, então eu acredito que aí no final vocês vão ter que fazer um pitch, né, de vendas para todo mundo. Então, a oratória é muito importante, porque você precisa convencer as outras pessoas do seu negócio. Então, primeiro você tem que se convencer que seu negócio é bom, depois você tem que convencer as outras pessoas. Então, a oratória que faz muita diferença.
tanto na hora de falar até na banca do pitch, mas falar com investidores, falar com clientes, falar com seus colaboradores, tom de voz, isso impacta muito, parece que não, mas impacta muito sobre a sua autoimagem. Deixa eu pensar mais. Agora sim, mais de hard skills. Você tem que entender um pouco de contabilidade, você tem que entender um pouco de, como chama? De advogatez, principalmente no começo, que você não tem tanto respaldo jurídico e você tem que meio que se virar. Então, fazer as coisas por si só, mandar pro Júlio e falar, Júlio, isso daqui tá decente, isso daqui tá valendo, isso daqui tá certo. O Júlio vai te responder, tá, manda bala. E aí você vai falar, entendi como faz uma cláusula. Aí da próxima vez o Júlio vai falar, não, tá errado isso daqui, corrige. Aí você vai ficando melhor. Então, tem isso também, a mesma coisa na parte contábil, como emitir nota. Vocês vão aprender. O Danilo tá rindo, mas é complicado. Até hoje quem emite nota é o Marcelo, a gente já separou. Contas a pagar, quem faz contas a pagar sou eu. Então é um universo que você não estuda na faculdade. E mesmo se você estudar na faculdade, na hora que você vai executar é outra coisa. Você acaba pegando diversas tarefas que são pequenas tarefas, mas tiram todo o seu tempo. Que mais? Você tem que ser muito positivo, assim, então positividade em primeiro lugar, porque não para falar mal do seu negócio, mas para duvidar do seu negócio, vão ser muitas pessoas, até algumas delas, o papel delas é criticar e duvidar do seu negócio, para fazer esse exercício com você, até para você mitigar esses riscos. Então, você tem que ser muito positivo, você tem que acreditar muito, então, não que você tem que viver no país como que é? Alice no País das Maravilhas, mas você tem que ter muita positividade, você tem que acreditar. O que mais? Acho que é isso, né? Tem que ser muito pé no chão. Olha, isso é importante. Tem que ser muito pé no chão, porque no ambiente de startup é fácil, não fácil, mas a galera fala que é muito glamouroso, que vai conseguir um investidor, aí você vê a galera na época, na Forbes, sei lá, o Nubank, virou um unicórnio, não sei quantas empresas faturaram R$1 bilhão, aí você vê pequenas empresas, grandes negócios, né? A pessoa vende bala na rua, está faturando R$300 milhões no mês, enquanto você está ali ralando. Então, você tem que ser muito pé no chão, saber a hora de falar não, saber a hora de falar, eu vou arriscar, mas você também tem que saber a hora de falar, não, isso daqui é muito arriscado para mim, eu posso pôr tudo a perder. O que mais? Galera, me ajuda aí, Júlio, Danilo. Vocês também empreendem dessa forma. Eu acho que a palavra que você já disse antes é resiliência, né? É muito importante isso. É porque você vai receber muito mais não do que sim, né? Então, acho que a resiliência é muito importante. Você tem que estar acostumado com não conforto. Ser empreendedor não é confortável. Não, com certeza, chega uma hora que a sua empresa, todos esperamos por esse cenário, né? Mas chega uma hora que a sua empresa traz uma maior estabilidade, né? Todo dia aquela montanha-russa. Mas startup é um cenário de instabilidade. Então, você tem que saber lidar com isso. Não é um trabalho CLT comum. Ô, Érica, deixa eu até complementar e pegando o gancho até com a pergunta que o Wilson fez, né? Ele falou que era um sócio, único sócio, né? Não tinha nenhum sócio com ele. E eu fiquei pensando, né? Ele falando, porque eu realmente sou sozinho, e você falando, mas é bom ter uma pessoa para compartilhar. E ser empresário, né? E ser empreendedor é um ato de coragem, né? Além da resiliência, eu acho que você resumiu 100% o perfil de um empreendedor, de um empresário. E é um ato de coragem, e quando ele falou que ele seria um sócio único, né, é um ato também que acaba sendo solitário, né, mesmo tendo até outro sócio ali, é um ato um pouco solitário, porque a equipe pode sentar e chorar, né, pode desistir, pode mudar de emprego. O empresário muitas vezes não pode, né? E muitas vezes tem que superar e vai ver que vale a pena não desistir, né? E se reerguer, um dia desanimado, achando que não vai para frente, no outro dia é outra vibe, né? Outro clima. Então, é uma montanha-russa de emoção. Eu falo isso, que empresário é uma montanha-russa de emoção.
E estudem, gente. Eu acho que vocês precisam, a Erika já falou isso, mas eu acho que vocês precisam conhecer um pouco da área financeira, jurídica, vendas e tudo mais. Não adianta achar que vocês são especialistas num assunto, vão vender aquele produto, fazer só aquilo da vida, porque ser empresário, empreendedor não vai fazer. Vocês precisam saber emitir nota, né, Erika? Pelo menos ter uma boa noção. Precisa. E voltando nesse gancho, acontece muito lá na Carefy. Tem dia que um tá mais desanimado, recebe um não, o outro vira e fala, não, faz parte, bola pra frente, amanhã é um novo dia e vamos pra cima, sabe? Aí no outro dia recebe um sim, todo mundo fica feliz. Então, é muito legal você compartilhar momentos. E quando é sozinho fica mais difícil, né? Porque se te abate, não tem ninguém que pega na sua mão e fala assim, não, vamos lá que vai dar certo, sabe? E é basicamente isso. Emitam notas, pessoal. A hora de emitir nota é a coisa mais feliz do mundo. É um momento importantíssimo, né, Erika? Feliz. Tava aqui... Quem me contrata é feliz. Eu estava aqui agora à noite e encontrei um empreendedor que falou que acabou de fazer a primeira venda e vai comemorar, assim, acho que uma prestação de serviço. Vai ser na quarta-feira que vem. Tava com um sorriso de orelha a orelha, né? Então, porque é importantíssimo esse momento também. Alguém mais tem dúvidas? É isso que a Cris vai perguntar? Eu ia perguntar isso. Alguém mais tem alguma pergunta para eles? Então, não é uma pergunta. Eu já tive um sócio e desfiz a sociedade. Eu tenho trauma de sócio. A gente era uma pessoa muito competente técnica, só que na hora da parte da gestão administrativa, a gente quebrou o pau, separamos a sociedade, e os dois estão muito melhores hoje sozinhos do que antes, né? A gente quebrou junto, estava quase quebrando. Então, assim, eu tenho um pouco de receio de novo em ter sócios, assim. Prefiro, às vezes, até o prejuízo nosso foi muito maior do que sozinho. Assim, você falou assim, procura essas pessoas. Eu falo assim, mas também precisava ter essa parte de ideias também, que a gente precisa ter muita ligação um sócio com o outro, né? Quando a empresa vai bem, a sociedade vai muito bem. Mas quando a empresa não vai bem, é muito mais difícil, às vezes, ter uma pessoa que leva a mão. Então, acho que assim, o pessoal que vai atrás de sócio, toma muito cuidado também, porque é lógico que não existe o sócio ruim, né? Você sempre é o sócio bom, né? Você também tem que se enxergar que você também tem defeitos. Mas, às vezes, você vai atrás de uma pessoa que tem as mesmas competências, e às vezes o sócio tem que ter a outra competência, né? Então, tomar um pouco de cuidado, às vezes, não é só a pessoa que fala sim para você. É só uma coisa que eu tenho esse trauma, e vai ser um pouco difícil para mim no começo da startup. Mas vocês estavam falando, eu falei, nossa, eu tô ferrado agora. Mas não é uma pergunta mesmo, foi só um desabafo. O Danilo levantou a mão. Danilo. Foi sem querer, tá? Que eu apertei aqui. Mas é verdade, mas só aproveitando, é isso, é um casamento, como a Erika disse, né? Sócios, eu conheço diversos sócios que quebraram o pau, irmãos brigando, pais e filhos brigando, e tem que deixar muito bem separado, na minha opinião, né? Eu acho que cada atividade, cada competência dentro da empresa tem que deixar bem separado. Acontece sim, é mais comum do que vocês imaginam, briga de sócios, sabe? Então tem que estar muito bem documentado. Ah, mas é meu amigo, é meu irmão, é meu... Não, documentem. Tá? O Júlio pode falar melhor do que eu até, mas documentem, deixem tudo preto no branco, alinhado, numa exclusão de sócio, como que funciona, a proporção de investimentos, como que vai ser isso, acontece muito. O Alexandre tem toda a razão. Bom, trazer um pouquinho para o meu cenário, eu falo até para o Júlio que a gente é sortudo. Eu e os meus sócios, a gente é muito alinhado, sabe? A gente tem competências diferentes, mas a gente é muito alinhado em visão da empresa. Mas isso também só acontece porque a gente discute muito o que a gente quer para a empresa, o que a gente quer para a parte pessoal também.
Então, tem que se alinhar vários pontos, não é só, de onde você quer ver a empresa daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 5 anos como Érica. Eles precisam saber disso. Se eu quero sair da empresa daqui a 5 anos ou não, se eu quero mudar para a Alemanha daqui a 5 anos, isso precisa estar alinhado, isso precisa ser conversado. E aí o Júlio entra em cena, porque no acordo de cotistas você consegue separar as funções. Hoje a gente é muito separado. Desde o começo a gente era muito separado nas funções, até nas pequenas tarefas. Então, igual eu falei, aí Marcelo emite a nota, eu pago o boleto. Tá bom, ele é contas a receber, são contas a pagar, não tem problema. Só que não tem essa... Um não se mete na área do outro, sabe? Ou quando um tá com dificuldade na área dele, ele chama. Tô com um problema aqui no comercial, chega aqui, vamos ver se você consegue me ajudar. Eu tô com um problema no marketing, vem aqui que talvez vocês conseguem me ajudar. Mas é sempre muito respeitosa a divisão, acho que é por isso que evita o conflito. Mas, igual o Alexandre falou, as pessoas, elas vão muito pela similaridade, não se peguem tanto, né? As competências, elas são desenvolvidas, mas o alinhamento da empresa, a visão de tipo, eu quero que esse negócio dê certo, eu vou fazer de tudo para esse negócio dar certo, não importa se eu tenho que emitir nota ou se eu tenho que pagar boleto. É o mais importante no final. Mais alguma pergunta, pessoal? Cris, eu acho que estamos chegando no final. Sim. E também, né, Cris, vamos deixar todos à vontade para que, caso venham a ter alguma dúvida, né, depois da sessão de hoje, que a gente está comprometido em encaminhar todas as dúvidas que possam surgir. Com certeza. Acho que uma das nossas missões é trazer não só esclarecimento, mas trazer, fazer com que as pessoas possam chegar a novos lugares, que saiam do Empreende de uma maneira transformada, né? Só tem uma coisa que eu fiquei lembrando agora, a Érica testemunha, a Cris também, né? Nós tivemos uma primeira divulgação de uma pessoa buscando um co-founder, outro dia no grupo da Supera, a Érica lembra disso. E até soou estranho, porque não é uma prática muito comum para a gente aqui no Brasil, mas que lá fora né? E aí foi um trabalho meio que coordenado junto com o pessoal da área de gestão de pessoas, né? Eles que ajudam na definição do perfil desse sócio, desse co-founder, e também acabam explicitando quais são as funções que essa pessoa deveria desempenhar. Também ficou claro as maneiras até de remuneração para esse sócio. Eu achei muito legal, porque nesse caso era um empreendedor que está nesse momento sozinho, mas ele já previa, olha, esse co-founder também vai receber um prolabore e tal, e claro, com certeza eles vão chamar o Júlio depois para definir isso certinho, né, para que não seja simplesmente uma conversa verbal, mas que tenha, sim, toda a validade ali de documentos, né, de toda a legalidade da transação. E foi um primeiro exemplo, acho que outros exemplos podem surgir por aí, e pensando também na ótica de alguém que conduz programa de seleção de startups, é muito comum, né, a gente perceber que, eu preciso de um sócio para participar do programa, eu preciso de um sócio, muitas vezes com disponibilidade complementar, com comportamentos complementares, né, com aptidões complementares, para participar e até para me inscrever. Mas, como vocês viram, não é só arrumar essa pessoa, ter essa pessoa. Na verdade, é um casamento que se inicia ali, e a Érica colocou muito bem isso, né? Bom, eu não vou ficar falando também, senão vocês não vamos embora hoje. Érica, do fundo do coração, né? Os seus sócios estão aqui comigo, né? Estão tendo um curso agora de LGPD aqui na sala de vocês, aqui na Carify, então eu já os vi hoje, e para mim é muito, muito gratificante poder tê-la também nessa sessão, né, você sabe disso, são anos já, né, em que estamos juntos aqui no Supera. Júlio, mesma coisa, né, acho que o carinho com que você trata os nossos empreendedores é ímpar, né, é alguém que realmente está ali para
chorar, também para estourar champanhe quando a gente tem alguma vitória, né? Danilo, mesma coisa, né? Danilo, há pouco tempo geramos alguns conteúdos, né, para que aqueles que são atendidos, né, na contabilidade também possam entender um pouquinho mais de inovação, um pouquinho mais de empreendedorismo, e isso é só um exemplo, né, da preocupação que eles têm com esse ecossistema, com os empreendedores de maneira geral, né. E acho que a todos também, né, o recado vai para que a gente amanhã comece às 17 horas, Cris? Sim, amanhã o curso começa às 17 horas. Às 17 horas. Tem pesquisa não, né, tem um formulário de feedback para ser preenchido, né, então, por favor, preencham, a Cris está passando para vocês, o guia do aluno também está nos e-mails de vocês. Bom, acho que é isso, a gente está só no meio da nossa trajetória, que se encerra nessa sexta-feira, então, até lá, estaremos juntos, e hoje a gente vai descansar, tá bom? Então é isso, gente, pessoal. Obrigado, viu? Então, pessoal, obrigado pelo convite. Obrigado.